Hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui o vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal pela segunda vez. Ele foi nos 2 primeiros anos deste mandato e foi reeleito agora, deputado Ricardo Vale. Boa tarde, companheiro, amigo, deputado Ricardo Vale. Boa tarde, Magela. É sempre uma alegria estar com você, uma figura emblemática, importante, né, para o nosso partido, que tem uma história brilhante. Portanto, eu fico muito agradecido de estar participando aqui desse debate com você. Essa conversa nossa aqui, Ricardo, é uma conversa frente a frente, porque lá fora desta sala, fora desta conversa, muita gente não sabe o que está acontecendo na política do Distrito Federal. E você e eu tivemos um trabalho muito importante para unificar o PT. O PT já vem há muitos anos dividido. Nós corrimos o risco de, na eleição interna do PT, ter uma nova divisão, e você e eu também trabalhamos muito para que o partido se unificasse. Como é que você vê essa questão da unidade do PT hoje? Olha, com preocupação, Magela, nós cumprimos um papel muito importante. Participei disso intensivamente, tentei, né, passei 2 anos chamando a atenção do partido para a gente se unificar naquele momento que a gente teria eleições diretas do partido, para a gente discutir já o futuro do PT. E foi fundamental a sua participação e de outros companheiros e companheiras que entenderam que naquele momento era o momento da gente unificar o partido. Conseguimos isso. Apoiamos o Guilherme Sigmaringa, praticamente 90% do PT. Mas eu estou preocupado porque eu estou vendo assim que nesse momento essa unidade ela está sendo deixada de lado. E isso é muito preocupante porque nós estamos chegando no processo eleitoral agora. Nós precisamos ganhar da extrema direita aqui no Distrito Federal. Nós precisamos eleger o Lula. Nós precisamos estar unidos para tentar levar o Leandro Graz para o segundo turno, aumentar nossa bancada na Câmara Distrital, fazer nossos deputados federais, colocar a Érica e a Leila no Senado, mas sem unidade nós não vamos conseguir. E eu estou muito preocupado porque essa unidade ela está se enfraquecendo e era no momento agora de a gente estar se fortalecendo, né? Se unificar, porque é o momento agora decisivo, né? Onde vai definir o futuro do partido e de nós, né? Que somos membros, né? Que somos políticos, somos pessoas que lideram esse partido. Então eu tenho chamado a atenção do nosso presidente Guilherme, tenho conversado com a nossa bancada na Câmara Distrital, tenho conversado com as nossas lideranças, com os nossos pré-candidatos, para que a gente realmente continue essa unidade, porque sob pena da gente, sabe, tropeçar e, infelizmente, ter um resultado muito ruim nas próximas eleições. Eu estou muito preocupado, Ricardo, porque fica parecendo que unidade só interessa quando é a favor de algumas forças políticas internas. Unidade é para atender os interesses de todo mundo. É você juntar todas as forças políticas, todos os interesses, mas infelizmente parece que não é assim que algumas lideranças e que algumas forças internas estão entendendo. Só vale unidade se for em benefício deles, porque eu mesmo abri mão de disputar a prévia para governador do Distrito Federal, e com isso nós agilizamos o processo de definição e o partido se unificou em torno de Leandro Graz, mas parece que a unidade parou aí. A unidade só interessava neste ponto? Não tem mais outras questões para serem definidas, como, por exemplo, me preocupa muito a chapa de deputados distritais. Não é uma chapa que hoje possa aumentar a nossa bancada, eu quero te ouvir sobre isso. A chapa de federais ainda está indefinida. Então, unidade tem que ser para atender todo mundo, porque senão não é unidade. Você tem razão. A gente tem que ter um projeto de partido e não um projeto de tendências, de grupos políticos. Porque assim está ganhando todo mundo. Quando você tem um projeto, né, que unifica o partido, que todo mundo pensa igual, não pensa igual não, mas que todo mundo é, tem um objetivo final lá, onde a gente fortaleça o partido e que todo mundo sai ganhando com isso, é bom para todo mundo. Exatamente.
O que está acontecendo nesse momento agora é que está todo mundo muito preocupado com o seu futuro político, do seu grupo, né, Só do seu grupo. da sua candidatura e está esquecendo do todo. E isso é muito perigoso para nós. Você tem razão. Eu estou muito preocupado com a nominata de deputado distrital. Realmente é uma nominata que a gente pode, inclusive, se não ficar atento, né, o PT perder lá uma cadeira na Câmara Legislativa, que vai ser um prejuízo muito grande. Deputado federal, essa indecisão, sabe, em definir quem serão os nossos candidatos. A gente deveria ter a maturidade e a unidade para já estar definindo isso, né? Vendo o que é melhor para o PT e não o que é melhor para o seu grupo político. Exatamente. Então isso a gente precisa definir. Eu tenho cobrado isso, principalmente do nosso presidente Guilherme, porque foi eleito para, né, conduzir essa unidade. E não está levando Não isso está assim. levando. Eu estou muito preocupado com isso e sob pena, inclusive, Madiara, da gente não, o PT acabar se enfraquecendo de tal forma, começar essa disputa, né, fratricida, que ninguém ganha com isso, e não fazer nenhum deputado federal. Isso pode É, acontecer também. tem gente que às vezes não acredita nisso, mas o PT perdeu em 2014, perdeu em 2018, perdeu em 2022, e o risco agora é de diminuir a sua bancada de deputados federais, que hoje nós temos a deputada Érica, que é candidata ao Senado, mas se nós não tivermos uma chapa competitiva para deputado federal, você tem razão. Nós podemos perder a vaga que nós temos. Isso é um prejuízo não apenas para o PT do Distrito Federal, é um prejuízo para o Lula. Mas também nós corremos o risco na chapa distrital. Nós tínhamos 2 deputados até 2022, elegemos você como o terceiro deputado e o deputado Gabriel Magno substituindo a deputada Arlete, mas corre o risco também para a bancada distrital. Você não vê esse risco? Vejo e tenho conversado com os nossos companheiros lá na Câmara Legislativa e tenho conversado com o conjunto do partido. A gente precisa ficar muito atento a isso. E nós vamos ter um candidato ao governo do Distrito Federal, que é o Leandro Graça, e vai ser fundamental também ele fazer uma boa campanha, a gente criar uma unidade em torno, né, do nome dele. O Leandro é candidato de todos nós, é candidato do partido, candidato numa frente de partidos, e a gente está ampliando isso. Então, assim, nós temos tudo para chegar no segundo turno, mas é preciso juízo, né, à direção do PT, às nossas lideranças, sabe, que nesse momento a gente tem que construir uma unidade em torno de um projeto comum e não de projetos individuais. Na eleição presidencial, eu vejo com muita preocupação essas pesquisas recentes, mas não acredito que esta situação de polarização entre o Lula e o Flávio Bolsonaro vai permanecer, até porque a direita vai se dividir, vai ter 2 ou 3 candidatos. O Lula e o PT vão se fortalecer daqui para frente. Eu acredito que o Lula ganha a eleição, mas ele certamente precisa cuidar, nós do PT e da nossa federação, da nossa frente, precisamos cuidar da campanha presidencial também, não é isso? Com certeza. É outra responsabilidade que o PT do Distrito Federal tem que ter. Nós precisamos diminuir, né, a diferença que nós tivemos nas últimas eleições, onde nós perdemos para o Bolsonaro aqui no Distrito Federal. É lógico que no Brasil, né, vai ser uma disputa muito polarizada ainda, mas eu acredito muito na vitória do Lula. Mas nós precisamos ter uma estratégia, nós precisamos ter um trabalho de. Aí é mais em função do, diria assim, mais obrigação do PT nacional em construir uma frente ampla, né? Para que o Lula possa consolidar, até por conta de tudo que o Lula tem feito, né? Nesse país, de melhorado aí muitas políticas públicas, de ter tirado muita gente da fome novamente que o Bolsonaro colocou, de ter ajudado muito o país, mas isso não basta, é preciso melhorar a comunicação e, sobretudo, buscar alianças. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, mas me preocupa aqui no DF, né, por nós termos aqui, inclusive, uma candidatura, que é a do Leandro Graça. A gente tem a responsabilidade de, pelo menos, diminuir a diferença do bolsonarismo com a candidatura do Lula aqui, e isso vai ser um trabalho duro que nós vamos ter, porque eles estão muito organizados, eles são fortes aqui no Distrito Federal, eles usam instrumentos, sabe, que assim, poucos republicanos, muita fake news, muita mentira, e a gente vai estar muito atento para combater isso. Eu acredito na vitória do Lula, mas não será fácil. E eu quero chamar a atenção para quem nos acompanha da importância do Congresso Nacional. O Lula
precisa ser reeleito, claro, mas, sobretudo, ele precisa ser reeleito com uma forte bancada de deputados e deputadas federais, de senadores e senadoras. E não adianta a gente querer a eleição do Lula e ele ficar refém do Centrão em 2027 até 2030. Se fizer o impeachment da Dilma sem nenhuma razão legal, tudo como um golpe, imagine se o Lula ganha a eleição e fica refém do Centrão. Então nós precisamos de ter mais deputados e deputadas, mas sobretudo quem tem experiência. Eu estou fazendo um esforço para que o partido me deixe ser candidato a deputado federal, porque eu fui deputado federal 3 vezes. Eu fui relator do orçamento, eu fui vice-líder por 8 vezes, eu fui um dos cabeças do Congresso diversas vezes. Eu tenho como ajudar o Lula, mas o PT precisa deixar eu ser candidato. É verdade, você falou uma coisa certa, Magela. O Lula está tendo muita dificuldade no Congresso Nacional. Nosso governo só não é melhor, mais do que já está sendo, por conta disso. Né? Uma correlação de força assim, muito desigual. Poucos deputados de esquerda, o centrão dominando tudo e a extrema-direita que cresceu. Nós precisamos fazer esse contraponto. E nós aqui no Distrito Federal temos que procurar colocar, na minha avaliação, não só candidaturas com experiências, mas com chance de ganhar. E a sua história, o seu trabalho, né, que a sociedade conhece, você quase foi governador do Distrito Federal, foi deputado distrital, foi deputado federal, portanto, você tem todas as prerrogativas para ser um dos nomes do PT ao cargo, né, a disputa lá da Câmara Federal. Então eu não entendo o porquê, né, de setores do PT não entender e não reconhecer toda a sua história e a importância que você tem. Você é extremamente leal ao nosso partido e ao presidente Lula. Então é preciso que o PT defina isso logo. Eu sei que você é um pré-candidato, mas a gente precisa colocar nossas candidaturas, não só a sua, mas de outros companheiros e outras de companheiras que são importantes para a gente fazer essa disputa aqui no DF, eleger esses nomes e ajudar o Lula a governar esse país nos próximos 4 anos. Então a sua candidatura é legítima e eu torço, eu apoio muito e estou torcendo, e o que eu puder fazer para que você seja um dos candidatos a deputados federais, eu vou fazer como já estou fazendo. Em nome da unidade do PT. O nome da unidade do PT e em nome da importância que é ter você na Câmara Federal. Muito obrigado, mas eu também quero te lembrar da importância, e para quem nos acompanha, da vaga no Senado. Nós hoje temos 2 vagas, uma é do Isalci, que é bolsonarista e é contra o Lula, e outra da senadora Leila do Vôlei, que apoia o presidente Lula. E nós temos, além da candidatura da senadora Leila, a candidatura de Érica Cocai. E nós precisamos garantir a campanha conjunta das duas. Não pode ser uma campanha descasada, separada. Quem votar na Leila, vota na Érica. Quem votar na Érica, vota na Leila. Eu tô vendo que tanto a Érica como a Leila estão trabalhando bem, mas você tem razão. A gente precisa casar essas duas candidaturas e a gente precisa colocar essas candidaturas na rua. E quando eu falo colocar na rua, significa o partido, né? O PT, principalmente, a nossa frente de centro-esquerda aqui, a gente começar a defendê-las. Eu acho que está passando da hora do PT, né, e dos partidos aliados nossos colocar essas duas candidaturas no centro do debate das campanhas majoritárias para que a gente possa aí eleger as duas. Não é, para mim, tarefa fácil, mas não é impossível. Então você tem razão, a gente precisa, e a Érica tem que entender isso, e a Leila também, principalmente a Érica, que é do nosso partido, que a candidatura dela, ela passa muito pela essa unidade do PT. A Érica tem a responsabilidade também de trabalhar na Isso, unificação do partido, porque exatamente. quanto mais o partido unido e tomando as suas decisões rápido, melhor para a candidatura dela. A candidatura majoritária não é fácil. Quando eu tenho encontrado com ela, eu tenho alertado ela para essa situação, né? Para esse momento de a gente unificar, definir as questões do PT, porque uma candidatura majoritária precisa muito, né, desse ambiente de unidade, de todo mundo ali empenhado num objetivo só. Então, eu acho que a Érica tem grandes chances de ser a senadora aqui no Distrito Federal, juntamente com a Leila, mas nós vamos ter que trabalhar duro também. Eu
quero ressaltar a importância que você tem exercido dentro do PT e no diálogo com outras forças políticas na busca da unidade. Você tem sido um grande articulador, defendendo a unidade interna, mas, sobretudo, defendendo a ampliação da frente para ajudar o Lula, para ajudar Leandro, para ajudar Leila e Érica, e você realmente precisa ter o reconhecimento não apenas da militância do PT, mas de todos os setores democráticos, porque você tem ajudado muito nesse sentido. É verdade, é o meu perfil, Magelo. O meu perfil. Eu sou uma pessoa que eu coloco os interesses da sociedade à frente dos meus, né? Então, assim, eu trabalho muito nesse sentido, sabe, de a gente buscar unidade, construir projetos comuns. Sou uma pessoa que você me conhece desde quando eu entrei na política ali, que eu trabalho, sabe, muito nessa vontade de, sabe, de unificar o PT, de construir projetos coletivos. E tenho feito isso, não só dentro do PT, mas dentro da nossa frente, né, de esquerda, de centro-esquerda. Tenho conversado muito com o Capelli, no sentido de dizer para o Capelli que é fundamental essa unidade desse campo. Nós não podemos ter, hipótese nenhuma, duas candidaturas. E eu falei para ele, hoje, o Leandro Graz consegue uma unidade maior em torno do nome dele, né? O PSB e aí o próprio Capelli não tem conseguido o que o Leandro tem já articulado, no sentido de conseguir um leque de apoio maior, né? O Leandro já tem aí apoio do PSOL, apoio do PDT, apoio da nossa federação. Então é preciso agora sentar e a gente se acertar isso com a participação, né, dos nossos partidos nacionais, com a participação do presidente Lula e definir logo apenas uma candidatura. Duas candidaturas pode ser perigoso demais e a gente, inclusive, talvez, se a gente se entrar nessa eleição dividido, se quer ir para o segundo turno. Então, é fundamental que o Capelli e o Leandro, que os nossos partidos conversem e a gente consiga aí uma unidade em torno de apenas um nome. Eu tenho trabalhado muito nos bastidores para isso. Eu quero voltar lá no início da conversa sobre a sua reeleição. Você está no seu segundo mandato, mas você ficou um mandato fora. E o que eu percebo é que neste mandato você ampliou muito o seu trabalho. Você conseguiu abrir novas áreas, novos segmentos. Você está otimista? Estou otimista, embora eu sei que mandato é mandato, campanha é campanha, né? Mandato é mandato, eleição é eleição. Então a gente fez um bom mandato mesmo, um mandato que ampliou, a gente, sabe, pegou pautas importantes aqui, a gente fez um trabalho assim, muito forte com a questão dos aposentados, evitamos que o governo do Distrito Federal cobrasse aí um valor indevido nos contra-cheques dos aposentados. A gente ampliou nessa área, eu tenho trabalhado muito nessa questão. As feiras aqui do Distrito Federal, o Ibanez tentou privatizar as feiras, a gente conseguiu impedir a privatização das feiras. Essa pauta animal, né? Eu gosto muito de animal e muita gente gosta. E eu fui Defesa dos animais é fundamental eu fui hoje. cobrado muito, tem muitos animais em situação de rua aqui no Distrito Federal, não só animais, mas seres humanos também. Isso é um problema sério aqui no Distrito Federal. E outras pautas, né, que a gente foi abraçando à medida que a gente foi sendo demandado e os compromissos que eu fiz na campanha passada. Então a gente ampliou para várias áreas e nós vamos agora conversar com esses segmentos e conversar com eles e tentar colocar a importância que é a gente manter essa cadeira na Câmara Legislativa, porque é um mandato realmente atento aos problemas do Distrito Federal, não só dessas pautas que eu citei, mas a própria saúde, né, que está um caos destruído aqui, enfim, essa questão do BRB que eu tenho atuado muito no sentido de preservar o nosso banco, de cobrar aí que a justiça faça justiça mesmo, que a gente tente é, é, buscar esses recursos que foram roubados do povo do Distrito Federal. Então eu tenho atuado muito nisso. Tudo bem. Eu acho que a população do Distrito Federal tem reconhecido o nosso trabalho, mas a gente tem que fazer um trabalho mesmo muito intenso agora, porque campanha é campanha e mandato é mandato. Eu torço muito pela sua reeleição, porque eu tenho acompanhado seu mandato, sou testemunha da seriedade, da forma que você trabalha. É importante a gente lembrar que o PT já teve 7 deputados distritais na Câmara Legislativa dos 24. Nós caímos para 2 no mandato anterior, voltamos a ter 3 agora
nesta legislatura, mas o PT é muito maior do que a sua representação atual. Então nós precisamos ampliar, nós precisamos reeleger o Chico Vigilante, reeleger você, reeleger o Gabriel Magno, mas nós precisamos ampliar. Mas certamente nós precisamos garantir que mandatos da qualidade do seu sejam renovados. Eu quero te agradecer muito, vice-presidente da Câmara Legislativa, vice-presidente do PT, deputado Ricardo Vale. Eu tenho certeza de que a caminhada que você está fazendo para conquistar um novo mandato não é para você, é para o partido, mas é sobretudo para lutar em defesa do povo do Distrito Federal, em defesa dos segmentos que você representa. E se você já melhorou do mandato, já ampliou do mandato passado para este, certamente o próximo será melhor do que está sendo hoje, porque você tem capacidade, tem competência para isso. Obrigado, Magela. Você colocou um elemento muito importante. A gente precisa aumentar nossa bancada e não diminuir. Por isso que eu vou terminar esse debate aqui, essa conversa com o Magela, justamente dizendo o seguinte: a gente precisa resolver os nossos problemas pensando no bem comum de todos e principalmente nos interesses do partido. Se a gente fizer isso, nós temos grandes chances de aumentar nossa bancada na Câmara Distrital, fazermos 2 deputados federais, eleger o Leandro Graz, ganhar as eleições da extrema-direita aqui com Lula e colocar a Érica e a Leila no Senado Federal. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente pensar no bem comum, né? Se a gente pensar no partido e não nas questões pessoais, individuais nossas. Você está absolutamente correto, quero te parabenizar. A gente precisa lembrar o PT, a direção do PT e aos petistas, que o PT unificado é muito forte. O PT dividido se enfraquece muito. Mas nós vamos trabalhar pela unidade, vamos garantir a vitória. Um grande abraço. Valeu, juntos. Corta.